assim. Uhum. Pronto. Esse tem volume. Esse entrou? Entrou. Tem volume? Tá? Tá online? Tá. Instagram? Tá, entrou hoje. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Uma boa tarde a todos, em nome de Jesus. Você que vai entrando aí na live neste momento. Estamos dando início à live Café com Elas, né, no Ministério Curadas pela Palavra. Hoje nós temos a visita da pastora Andréia, que vai trazer uma palavra abençoada, eu creio, em nome de Jesus. E também contar um pouco do seu testemunho, né, do que Deus tem feito, o que Deus já fez e continua fazendo na vida dela, em nome de Jesus. Então você que vai estar acompanhando aí na live, fica conosco, receba a palavra do Senhor, que eu creio que nós vamos sair daqui impactadas e alimentadas pela palavra do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração neste momento junto com as irmãs, apresentando cada vida que vai adentrar, apresentando esta live, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, através desta oração. Já peço, Senhor, por essas pessoas, por essas mulheres, homens que vão adentrar, Senhor, na live, que vão ouvir a Sua palavra, Senhor, e que possam receber, Senhor, o alimento espiritual, que o Senhor possa curar almas, Pai, que o Senhor possa visitar lares nessa noite, nessa tarde, Pai, sim, que o Senhor possa visitar, Senhor, esta pessoa que está, Senhor, angustiada, preocupada, afadigada, Senhor, que o Senhor possa aliviar o fardo, que ela possa ter um encontro contigo, Senhor, que ela possa, Senhor, nessa tarde, tomar a decisão, Senhor, de te servir, de entregar a vida para ti, Pai. Eu creio, Senhor, que todas as lives, Senhor, no momento que o Senhor nos dá, Senhor, essa oportunidade, nós nos reunimos de poder falar da sua palavra, Pai, de poder testemunhar o que o Senhor tem feito, Pai. Eu creio que pessoas serão impactadas, pessoas serão, Senhor, motivadas à fé, Senhor, que essa pessoa possa, em nome de Jesus, aumentar a fé, Senhor, através dos testemunhos, através daquilo que vai ser relatado nessa tarde, que vai ser ministrado, Senhor. Chega ao coração desta pessoa, Pai. Aquela que não vai poder estar no momento, Senhor, que nós tivemos na live ao vivo, sim, Pai. Jesus. Mas ela vai receber em outro momento, vai poder acompanhar. Que o Senhor fala tremendamente como o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Que cada live, Senhor, não é nós que aparecemos, mas é a Tua palavra, é a Tua glória, Senhor. E a honra e a glória seja dada somente a Ti, Pai. Então que o Senhor atinja os corações e que a Tua palavra alcança, Senhor, o alvo, Pai, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Andréia, a gente deixa bem à vontade as irmãs que vêm aqui. Amém. Deixa Deus te usar, pregar a palavra. Aquilo que Deus trouxer à sua mente nesse momento, eu creio que tem alguém que precisa ouvir, assim como nós também, né? Então, em nome de Jesus. Então, nessa tarde, eu quero passar para a senhora, então deixa Deus me usar. Amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estou feliz de estar aqui, poder compartilhar tudo que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, e eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas, e eu creio que essa palavra vai direto ao seu coração. Então abra o seu coração nesta tarde para ouvir a voz do Senhor. Eu tenho uma palavra que fica em Mateus 11, eu queria outra palavra, mas o Senhor me deu essa palavra porque eu creio que tem muita gente, o Senhor quer fazer um convite para ti hoje. Eu não ouvi o convite do Senhor. Quando eu fui para Jesus, eu não ouvi esse convite dele, ninguém me fez esse convite,
porque eu também espantava todo mundo que ia me fazer este convite. Então, mas no momento certo o Senhor me resgatou. E eu creio que aqui tem escolhidos do Senhor que estão passando por processos, mas há um propósito, o processo tem começo, meio e fim, então tá na hora de você reagir, passar esse processo glorificando. Mateus 11, 28, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estou aqui hoje para contar um pouco do meu testemunho. Fazem 17 anos que eu sirvo esse Jesus maravilhoso, que transformou minha vida, minha casa, porque quando a gente encontra Jesus, eu encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus. Tudo que você era, ficou. Hoje você é aquilo que o Senhor está te formando a ser. E hoje eu sou uma mulher, eu creio que usada pelo Senhor. Eu passei muitas coisas, mas o Senhor faz a gente passar porque tem um propósito na nossa vida. Porque o Salmo 139 fala, antes dos nossos ossos ser formado no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Quando ele chamou Jeremias, ele era filho de sacerdote, então ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Às vezes a gente está sendo preparado na nossa vida para ser algo. Mas o Senhor mudou, chamou Jeremias, mas no tempo do Senhor. 17 anos Jeremias tinha e Jeremias disse, Senhor, eu não passo de uma criança, mas o Senhor disse, Jeremias, antes dos teus ossos ser formados, já te conhecia, te consagrei, então eu quero dizer para você que o Senhor, ele te escolheu para uma obra. Eu aqui, quando o Senhor fez este convite, porque eu li aqui um convite que o Senhor faz para você hoje, que não serve ao Senhor, que é simpatizante, mas ele não quer simpatizante, ele quer seguidor. Então que nós possamos ser seguidores de Cristo. Tem muitos simpatizantes de Cristo, mas ele não quer simpatizante, então ele faz um convite hoje para você ser seguidor de Cristo. Como os discípulos seguiam Cristo, viver Cristo. Então eu cresci num lar desestruturado, meu pai era alcoólatra, batia muito na minha mãe. Eu lembro assim, poucas coisas, eu acho que o Senhor já fez isso, ele bloqueou a minha mente. E às vezes eu pergunto, Senhor, o que eu vivi antes, né? Porque eu queria saber o que eu tinha, porque tem coisas assim, são flechas que passam na minha mente. Porque eu acho que foi um sofrimento tão grande que o Senhor preferiu. Eu não lembro muito da minha infância com a minha mãe, então até os 8 anos, 10 anos, porque eu ia direto na casa da minha mãe de verdade, mas eu fui morar com outra família com 8 anos de idade. Eu fui para estudar, ela falou para minha mãe que ia levar eu para estudar, mas eu fui ser empregada desta família. Então eu comecei muito cedo. Eu comecei a cozinhar com 8 anos, então tu imagina uma criança fazendo eu olho para a Valentina que tem 11, eu disse, eu comecei com 8, eu tinha que colocar uma cadeira para eu subir na pia, para eu poder fazer as coisas. Então eu fui muito oprimida, mas hoje eu creio que Deus, ele me colocou lá, porque eu agradeço a Deus hoje eu agradeço ao Senhor, porque eu aprendi muito com essa família. Eu aprendi muito, então eu vejo meus irmãos e vejo eu que fui criada lá e vejo meus irmãos que foram criados pelos meus pais. Então eu vejo a diferença hoje, eu vejo como meus irmãos, eles são oprimidos, a autoestima baixa, eles têm vergonha de muitas coisas, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra grande na vida. Eles foram criados com a sua mãe. Com a minha mãe, com o meu pai. Eu já fui cuidar de Deus como eu tenho um irmão que foi criado pela minha avó, mas foram criados neste ambiente, porque filhos... casa desestruturada criam filhos desestruturados. Então eu estudei, porque eu estive lá, eu estudei, ela me deu estudo, sim, mas ela me dava estudo, mas eu tinha que seguir regras, e na casa da minha mãe não tinha regras para seguir. E eu tive que seguir regras, eu tive que obedecer, então aquele que não obedece os pais nunca vai obedecer ninguém, gente. Então,
Eu Pode. obedeci meus pais de criação. Meus pais de verdade eu não obedeciam, enfrentava minha mãe, porque eu culpava minha mãe de tudo que eu estava passando. Eu culpei a minha mãe. Então, eu levei essa mágoa até a conhecer Jesus, até os 33 anos de idade, gente. Conheci Jesus com 33 anos de idade. Então, meu pai era alcoólatra, fui morar numa família que a minha mãe de criação era alcoólatra. Ela bebia todos os dias, ela deixava escondidinho. Todos os dias ela tomava, o café dela era, sabe, mas era uma mulher muito culta, muito educada, era uma família que tinha posse. Então era uma mulher muito culta, sabe? Ela me tratava muito bem, só que também tinha os castigos, assim, ela me tratava bem de vez em quando, mas isso faz parte dos pais e eu agradeço, eu louvo a Deus por esta família. Meu pai, ele bebia, ele batia na minha mãe e minha mãe me ligava. Então eu morava num bairro, assim, como que eu posso dizer a distância? Aqui de São Sebastião ao Pagani, assim, uma distância. Então minha mãe morava, só que eu tinha que atravessar uma BR. Então com 10 anos eu tinha que sair, às vezes, tarde da noite sozinha, porque quando eu saí da casa da minha mãe, eu perdi o medo pelo meu pai. Eu comecei a enfrentar o meu pai para defender minha mãe e meus irmãos. Porque muitas vezes eles tinham que dormir em galinheiro, meu pai cuspia na comida, jogava a comida fora. Era uma casa muito velha, eu tinha vergonha da casa, gente. Então eu passei a dizer que a minha mãe era aquela família e não mais a minha mãe. Eu tinha vergonha da minha família por causa das condições. Porque eu comecei a estudar num colégio onde só tinha pessoas de posse, então eu não falava, e hoje eu digo pro Senhor, né, pedir perdão pra minha mãe sobre isso. Hoje eu vejo quanta gente continua numa vida de aparência de mentira. É verdade. Né, uma vida de mentira, mas eu ia lá, defendia minha mãe, enfrentava meu pai. Muitas vezes eu enfrentei meu pai, porque meu pai sempre disse que eu ia ser uma prostituta. Me amaldiçoava e amaldiçoava minhas irmãs. Meu Deus. Dizendo que elas iam ser prostitutas, muitas foram, mas eu colocava no meu coração que eu não ia ser aquilo que ele estava dizendo. Então eu coloquei no meu coração que eu não ia casar. Eu não ia casar porque casamento para mim era aquilo ali. Ou era... Sofrimento, no caso. Sofrimento. Meu pai, ele traía minha mãe e levava prostituta para dentro de casa, com a minha mãe dentro de casa, com meus irmãos dentro de casa, assim. Então, eu fui criando uma raiva dentro de mim, eu aprendi a me defender atacando as pessoas, eu aprendi a me defender atacando. E eu dizia assim, eu não vou casar, porque nenhum homem vai mandar em mim. O homem, para mandar em mim, vai ter que nascer. E eu dizia que não tinha nascido, mas já tinha nascido, Jorge já tinha nascido. Jorge já tinha nascido, então eu conheci o Jorge com 15 anos. Com 17 nós nos casamos. Olha que bênção. Sim. Olha que bênção. Casamos com 17 anos, mas eu não tinha sido preparada para nada na minha vida. Sim, pro casamento. Eu não tinha sido preparada, porque todas as vezes que eu ia conversar com a minha mãe de alguma coisa e falar para ela tudo que eu estava passando, a minha mãe ia lá, contava tudo para minha mãe de criação. Daí minha mãe de criação, ela não me batia, mas ela me pegava de um jeito assim. Então, eu não podia confiar na minha mãe de verdade, eu não tinha em quem confiar. Então, eu aprendi a guardar tudo pra mim. Tudo que se guarda, gente, eu quero olhar bem pro celular, tudo que se guarda. Eu digo que pega um saco de lixo, vai jogando lixo ali dentro, o saco vai explodir. Eu guardava aquilo dentro de mim. Então, tudo que se guarda se transforma em ódio. Verdade. Tudo que se guarda, tudo. Então, é bom a gente falar, o Senhor sempre prepara. É o Senhor, gente, não tem amiga, não tem amiga, não vai conversar com a vizinha que não seja cristã. Verdade. O Senhor vai te dar a pessoa certa para você estar se desabafando, tirando isso. Porque tem coisas que a gente guarda, mesmo ainda conhecendo Jesus, a gente tinha coisas que eu guardava que eu já conhecia Jesus. E eu achava que estava tudo bem. Eu achava que estava tudo bem para eu não prejudicar a pessoa, então eu preferi. Só que teve um dia que o Senhor falou comigo, que eu precisava falar. E eu falei, e aquilo assim, sabe quando tu faz assim, ó, ufa, tirei. E eu casei. Quando eu casei, o meu casamento já foi uma tribulação também, porque
Eu e o Jorge, a gente sempre nunca teve ajuda de ninguém. A gente nunca teve ajuda, porque ele não tinha família para ajudar, né? Ele também, uma família que não conhecia Jesus. Minha sogra era crente. Mas o Jesus que ela estava me apresentando não era o que eu queria. Eu falava para ela, esse Jesus aí que a senhora me apresenta, eu não quero. Jesus é esse, o Jesus que mata, que julga, que... Eu disse, esse eu não quero. Eu falava pro meu esposo, ai, tua mãe tá doida? Eu não quero esse Jesus, não. Eu ia embora da casa dela todas as vezes que ela queria falar de Jesus pra mim. Mas ela falava de um Jesus que eu não queria aquele Jesus. Então eu digo pra você, tem um encontro verdadeiramente com o Senhor. Aleluia. Como Saulo teve no caminho. Você tá no caminho, só falta um encontro. E o encontro verdadeiramente, eu tive um encontro verdadeiramente com o Senhor no momento mais difícil da minha vida. Então, quando eu casei, o meu marido, ele trabalhava muito. 19 anos a gente não teve ajuda, eu tinha que trabalhar muito. Eu comecei a fazer pão, doce, salgadinho para sobreviver, para manter. E daí eu disse assim, então eu vou ter um filho. Porque daí eu não vou ficar tão sozinha. Para fazer companhia, eu disse, então eu vou ter um filho para não ficar tão sozinha. Eu tive um filho, uma criança cuidando de uma criança. Desestruturada totalmente. E começou a se repetir. O Jorge começou, porque eu era uma pessoa ignorante. Gente, eu falo com a mão, né? Uma pessoa ignorante. Eu não sabia falar. Eu não sabia falar. Eu acostumei a mandar. Quando eu tive o Jorge, eu acostumei a mandar, manipular, mandar ele, e eu queria que ele fizesse tudo do meu jeito. Então eu acho que ele já não estava mais aturando, e o Jorge começou a beber. Para poder suportar a situação. Sim, para poder suportar a situação, ele Isso bebia. É bom. Ouvindo aí é bom. Ele começou a beber e eu não entendia porque ele bebia e trabalhava tanto, gente, tanto. E a minha filha nasceu, meu pai foi ver ela, ele amava a minha filha, assim, meu pai até deu uma endireitada, assim, daí minha mãe deixou meu pai por outro casamento. Meus irmãos ficaram, a casa onde meu pai morava já tinha caído, eles estavam lá naquela casa caída, porque era uma casa que não tinha telhado, era uma casa que não tinha chão, não tinha madeira, era uma... A minha mãe, assim, ela passou muito sofrimento, daí apareceu um homem que prometeu muitas coisas, muitas vezes é na hora da nossa dor que Satanás manda. Porque quando o Senhor fez o homem e a mulher, casamento, o que é? Eu comecei a lhe dizer que não tinha homem para mim, mas tinha, o Jorge nasceu para mim. Mas eu não respeitava ele, eu achava que submissão, eu não deixava ele comandar a casa. Então eu comandava a casa, ele tinha que obedecer e eu comandava. E ele obedecia. E como ele bebia, muitas vezes eu batia nele tudo que eu tinha. 2 alianças, eu joguei fora uma, eu mordi, torci pra não achar. Mas eu disse, não, ele vai procurar, vai achar, joguei no mato. 2 alianças. A gente não joga, depois tem que comprar de novo, vai gastar. E tá caro! Tá caro. Muito caro! Eu fiz coisas assim, gente, que hoje eu digo, meu Deus, o Jorge foi um guerreiro. Mas é porque o Senhor tinha propósito. E o Jorge começou a beber no dia do meu casamento, porque eu logo casei, muitos acharam que eu casei grávida, eu não casei grávida. Porque eu casei e quis o filho porque o Jorge trabalhava, não tivemos lua de mel, foi o Jorge trabalhando e pronto. E quando ele começou a trabalhar, assim, ele trabalhava muito, e a gente nessas brigas, porque era muita briga. E a Juliana nasceu, e o Jorge continuou, e eu não sabia cuidar da Juliana direito. Eu não sabia, a Juliana chorava, eu chorava, porque a gente morava longe, eu não tive uma mãe para cuidar ali do meu, sabe, de quando eu tive o bebê. Nada disso, a minha sogra me ajudou bastante nesse momento, ela me ajudou. Mas eu continuava. E o Jorge um dia tomou um porre tão grande, a gente foi na casa da avó dele e eu fiquei esperando, ele foi pescar. Quando eu vi o Jorge vindo carregado, ali eu já queria separar. E eu falava muito em separação, mandava muito ele embora. Todas as vezes que ele bebia, eu mandava ele embora. E eu separava, ele voltava, ficava nessa, né? Ida e volta. A gente, quando não era crente, porque crente não pode, cristão não pode fazer isso. Cristão não pode fazer isso. Tudo isso que eu tô contando, eu ainda não tinha conhecido o Senhor Jesus. Então, nesse momento,
Daí eu aprendi. Quando eu mandava ele embora, eu pegava as roupas, jogava tudo dentro de uma mala. Daí ele voltava, eu tinha que arrumar tudo. Daí quando eu mandava ele embora, eu tinha aprendido. Pegava tudo dobradinho, botava tudo certinho. Eu sabia que ele ia voltar, porque era manipulação todas as vezes que ele voltava. Ele fazia as minhas vontades, porque tem mulher que faz isso com o marido. É verdade. Faz chantagem com o marido, isso aí não é de Deus. E eu fazia isso porque daí, meu Deus, um mês assim era tudo me tratando do jeito que eu queria, era cartão, dava cartão, nem tinha cartão. Me dava o dinheiro, eu ia lá, gastava o que eu queria, e gastava muito. Porque o vazio da minha alma, porque eu continuava, não foi o Jorge que preencheu o vazio, eu casei, mas o Jorge não preencheu. Eu continuava com vazio na minha alma e cada vez aquele vazio era preenchido com o quê? Com roupa e sapato. Muita roupa, muito sapato. Cada briga era um shopping. Eu ia no shopping, passava várias lojas. E era assim, eu via um vestido, eu comprava um de cada cor. Meu Deus. Uma blusa, eu comprava um de cada cor. Sapato mesmo, eu terminava o carnê e começava outro. Eu tinha tanto sapato. Muito sapato. Muito. Preenchi o vazio, missionária? Não. Nada, porque aquilo ali era uma alegria passageira. Eu tinha aquela alegria passageira, eu até ficava alegre no momento, mas eu ia para casa quando eu ia para o meu quarto. A tristeza voltava novamente, eu era rodeada e todo mundo achava que eu era feliz, missionária, porque eu mantinha aparência na vida, eu mantinha aparência na frente das pessoas. E daí quando eu estava sozinha, eu tirava a capa de Naamã, eu tirava a armadura de Naamã e a lepra aparecia dentro de casa. E dentro da minha casa começava as brigas, as contendas, os berreiros. A minha filha, desde que ela era pequena, ela tinha uma enfermidade, eu levava ela no infantil. Chegava lá, faziam todos os exames, não dava nada. E ela cresceu tendo essas enfermidades, muita dor. Muitos achavam que era pedra no rim, porque ela tinha muita dor. E não adiantava. Com 12 anos de idade, a minha filha era minha inimiga. Nós duas éramos inimigas dentro de casa. Porque acho que as minhas frustrações, eu coloquei tudo nela. Tudo nela, e eu dizia, ela não vai passar. E tudo que eu não tive, eu vou dar. Dava tudo que ela queria. Celular, da moda, tudo. Só que isso não é amor. Dar coisas não é amor, gente. Amor é atitude. Amor são palavras, são atitudes. Amor, a gente tem que demonstrar, falar. Eu digo até papagaio fala, porque amor todo mundo ama hoje. Mas Judas andava com Jesus, amava Jesus. Na primeira oportunidade, Judas vendeu Jesus. Então, assim, amor não... Pedro dizia, eu morro por ti, Senhor. Não, vou morrer por ti. Negou Jesus. Então, a gente diz que ama, mas amor são as atitudes do meu dia a dia. E a minha filha vendo aquilo, porque eu brigava não dentro de casa, eu brigava onde tinha que brigar, eu brigava. As pessoas falavam, lava a roupa suja em casa, eu falava, não, vou lavar aqui na frente de todo mundo. Eu era terrível, gente. Meu Deus, olhando pra ela assim, de gente, ela era. Todo mundo Meu fala pai. isso pra mim, mas isso Quando é sabe o Jesus. testemunho, né? Então, quando a pessoa diz, gente, que conheceu Jesus e ela continua berrando, falando nome feio, continua a mesma pessoa, olha, não conhecesse Jesus ainda. Verdade. Tu ouvisse falar dele, mas não conhecia. Eu ouvia falar, mas também não queria, porque eu não gostava de crente. Enxotava todas, elas iam pregar, batiam na minha porta e falavam, vai lá na casa da minha sogra que ela é, eu não sou. Eu não sou. Eu falava, sou católica, apostólica, romana. Falava isso, mas nem na igreja ia. Sem saber o significado da Sim, igreja. eu achava bonito, eu falava aquilo e pronto. Só pra correr. Só pra eu fazia correr. isso também. Meu Deus, falei. Eu olhava para as crentes e disse, essas crentes devem ter um fogo embaixo da saia, essas Eu falava isso crentes. também. Hoje eu sei, gente, que é o fogo embaixo da saia, o fogo do Espírito Santo. Um dia no monte o Senhor me mostrou, eu digo, meu Deus, Senhor, o fogo do Espírito Santo, tão cheias do fogo do Espírito Santo. Então a gente fala daquilo que não conhece. Verdade. Muitas vezes eu julguei. A minha filha, com 12 anos, ela saiu de casa, ela arrumou um namoradinho com 12 anos. Eu casei com 17, a minha filha com 15, mas ela começou a namorar com 12, ela tá 19 anos com o Rodrigo.
Meu genro, primeiro namorado, casou. Olha, Glória a Deus, meu genro é glória a uma Deus. bênção. O Senhor, gente, a gente diz, não conhece o Senhor. Eu não conhecia, mas ele já me conhecia. Ele já te conhece. Então, tudo que eu passei, hoje eu entendo que ele me deu tanto livramento, tanto livramento. O Senhor me deu livramentos, missionária, que hoje eu entendo que é livramento que ele tinha me dado. Então, ele já tinha me cuidado. Eu achava que eu estava sozinha, você não está sozinha. Pode uma mãe. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor não esquece. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. E a minha filha ali, ela não queria me ouvir, ela ficou rebelde demais, mas eu não entendia porque eu era dona da razão. Eu era dona da razão. Eu sabia manipular tantas pessoas que eu conversando, as pessoas no final elas já faziam aquilo que eu queria, de tanto que eu manipulava. Então eu comecei a fazer artesanato, fui trabalhar, fazer biscuit. Fiquei 20 anos na escola profissional. E ali eu falava com as pessoas, elas saíam. Depois que eu conheci Jesus, eu vi, a minha família, minha mãe e meus irmãos vieram falar, eles tinham medo de mim, de conversar comigo. Depois que a senhora conseguiu. Não, Antes. depois que eu conheci Jesus, eles tiveram coragem de falar pra mim. Coragem, tá. Coragem de falar. Tá. Então imagina como eu era. Gente, eu era demais. Eu saía com o Jorge, se ele bebesse, eu pegava um táxi e ia embora sozinha, deixava ele lá. Deixava ele sozinho onde ele estava. Chegava em casa ainda tinha, olha, uma guerra. Muitas vezes meu sogro teve que intervir. Falava, pega, leva. Pode levar. O meu marido sofreu um acidente. A Juliana tinha 9 meses. Ele caiu, um ônibus cortou a frente, ele estava numa moto muito grande. Ele cortou a perna, ficou 4 meses na cama. E eu chamei minha sogra e disse, eu não tenho filho dessa idade, a senhora pega e leva para sua casa. Cuida a senhora. E ela levou? Ele não foi. Eu tive que limpar a bunda dele. Ai, meu Deus. Mas eu reclamava tanto. Gente, eu tô falando isso, o Senhor me tocou no coração porque eu tinha esquecido, ele me trouxe a memória. Tem gente aí que Deus não é quer bom. cuidar de quem tá em casa. Daí eu vou falar o que o Senhor fez. Ó, balança de Deus é amor, justiça, ó, a balança tá aqui, ó. Ei, não é assim, nem assim, é assim. Tudo que se plantar, agora eu conheci Jesus, ai, missionário, agora eu conheci Jesus, tá tudo certo. Mas eu fiz uma plantação lá atrás. Eu plantei e eu colhi. Às vezes até eu tô colhendo ainda. Tô colhendo, porque tem fruta que dá fora de época. E a gente vai colher. Então, o meu esposo, eu cuidei nesse... Então ele ficou com um problema na coluna, ele teve hérnia de disco. Então, o nosso casamento, assim, gente, 15 anos. Foi um casamento de sofrimento, assim, e as pessoas queriam o meu casamento, porque na frente dos outros era uma bênção. Era um casal exemplar, que todo mundo queria, era um casal assim, mas não era. Muita gente, até dentro da igreja, está vivendo de aparência. Mulheres sofrendo porque maridos que são machistas, maridos que são violentos, tem maridos violentos. Eu recebo muita mensagem de mulheres que sofrem com maridos que são pastores. E não é só a violência física. Tem a mental, violência verbal, né? Sim, Já começa assim. Começa com palavras que... A Bíblia, hoje o Senhor falou sobre isso, porque a minha língua era uma arma. Em Tiago diz que a nossa língua é um órgão tão pequeno, mas tão venenoso. Em Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Eu matava as pessoas com a minha língua. Sabe o que eu falava, missionária? Eu sou sincera, falo na cara, porque eu falava mesmo. Se eu te visse, missionária, as pessoas perguntavam assim pra mim, não. Ok? Caiu só no Instagram, mas ali no As pessoas perguntavam pra mim assim, como... Eles botavam uma roupa, perguntavam. Eu olhava e falava, tá ridículo. A senhora falava? Falava.
Eu falava Eu tudo. era, a senhora sabe que eu era assim, antes de conhecer Jesus também. Eu uma era muito pessoa- sincera, fiz muita gente chorar Eu por fiz causa da isso, né? sinceridade. Eu achando que era sinceridade. Eu achava né? que eu tava fazendo bem pra pessoa. Eu achava também isso. Mas eu fiz tava muita fazendo gente mal. chorar. E fazia mal mesmo. Eu tava fazendo mal para as pessoas e eu fazia. Muitas vezes as pessoas saíam chorando. Aconteceu muitas vezes comigo isso. Chorando. E eu falava, tô chorando por quê? Bem assim. Quando eu dava aula, de biscuit, eu fiquei muito tempo sem conhecer Jesus. Então eu ensinava o biscuit. Quando não tava bom, eu ensinava, elas faziam assim, me mostravam. Quando eu olhava e dizia assim, não tá bom, eu pegava e fazia isso aqui, ó. Amassar. Amassava na hora? Na hora. Eu amassava na hora e falava, não tá bom, pode fazer de novo. E a pessoa provavelmente Ficava arrasada. Porque eu recebia, missionária, muitos elogios. O meu trabalho era... Então eu subi de pedestal, eu já tava me achando, sabe? Porque eu era melhor, todo mundo falava, tu és a melhor. Tu és a melhor na tua área, não tem ninguém igual. E aquilo entrou no meu coração. Cuidado com o elogio, Satanás elogia demais. Satanás elogia e você que prega muito. Ei, a gente não prega nada. Quem fala é o Senhor. Nós somos instrumento dele. Nós estamos aqui como instrumento do Senhor. E eu trabalhei anos assim. E eu recebia pessoas assim depressivas. A escola profissional era para pessoas mais, sabe? E eu acabava com a pessoa, acho que eu acabava mais ainda. Ela entrava depressiva, saía dali e se internava, acho que na coluna Santana. porque eles usavam mais assim como se fosse uma terapia. Uma terapia, mas encontrava. Até que o Senhor. Pessoa mais atribulada, coitada. Uma pessoa atribulada, porque eu era atribulada, mas eu. E todo mundo gostava de estar perto de mim, porque eu sorria muito. Eu era muito brincalhona. É uma forma de esconder Eu o escondia, sofrimento. porque as pessoas, elas fazem isso. Eu Pessoas fazia sofridas. isso. As pessoas sofridas, elas são muito... Carismática. Carismáticas, isso mesmo, Tati. Elas são muito... e por isso que a gente tem que... Só que daí, assim, ó, eu não gostava de abraço. Não me abraça. Se tu viesse me abraçar, tinha uma professora que ela abraçava muito. Eu falava, ela é muito falsa. Fica abraçando, ela é falsa. Assim. Mas Abraçando. não, porque eu não era acostumada. Era que nem Eu não era acostumada, eu não sabia, eu não falava eu te amo pro meu marido, eu não falava eu te amo pros meus filhos, eu não perdoava, não pedia perdão, desculpa, eu não sabia isso aí não tinha no meu vocabulário. Quando eu comecei daí fazendo a escola, meu marido daí estava bebendo muito porque estava com uma enfermidade muito grande. E nesse meio tempo meu sogro ele foi assassinado. Ele tinha um bar no dia do jogo do Brasil, um jogo cheio assim. Ele tinha um bar e eu não sei como foi, porque até hoje a gente não sabe como foi, porque os bandidos que mataram estavam lá, né? Ficaram a tarde toda lá jogando sinuca. Quando o bar esvaziou, eles anunciaram o assalto. E pediram para ir no banheiro, um pediu para ir no banheiro, eram 3. E o meu sogro era o pai que eu não tive. Eu amava muito meu sogro. A minha filha era muito apaixonada pelo meu sogro. Ela chamava meu sogro de pai. Ela foi a primeira neta. E foi um sofrimento, assim, quando o meu sogro levou um tiro, deu morte já. Ele foi pro hospital, mas ele levou um tiro bem aqui na nuca. Deu assim, ó, daí desceu, ele ia ficar... Ele ia ficar parado. Ia assim, atingiu a coluna. E naquele momento, assim, foi pior. Que daí meu marido, ele criou um ódio dentro dele, ele começou, ele pegou... Eu nem sabia disso. Eu soube disso agora, quando ele contou o testemunho. Quando a gente foi fazer obra no Mato Grosso do Sul, olha só. O Senhor nos levou para fazer a obra no Mato Grosso do Sul, e lá no Mato Grosso do Sul tinha um menino que perdeu o pai e queria matar o assassino do pai dele, um jogador de futebol. Ele andava armado para matar. E lá o Jorge contou esse testemunho e ganhou este menino. E lá eu soube que o Jorge tinha comprado uma arma. Ele entrava nos morros procurando os bandidos. E daí a polícia prendeu os suspeitos, mas não eram. Ele entrou na delegacia armado para matar. Deus já estava protegendo, guardando o Jorge, porque tinha um propósito na vida do Jorge. E o Senhor guardou meu marido em todo o tempo.
E nisso tudo, Jorge na enfermidade, Jorge tentou se matar, eu também não sabia que ele tinha amarrado uma corda na oficina. Muitas vezes eu tentei também, eu ia pro quarto, tentava tirar minha vida e o Senhor não permitia Meu Deus. que eu tirasse a minha vida, nem o Jorge. Graças a Deus, Graças o a Senhor Deus. nos cuidou e Ele cuida de você. Eu sei que tem alguém que precisa ouvir. Aleluia. Compartilhe esse vídeo que eu sei que tem alguém que É precisa ouvir o meu testemunho, porque foi no momento certo que eu vi. E um dia, 15 anos, a gente já com... eu não suportava mais o meu esposo. Eu não suportava mais ele não podia mais me tocar. Então a gente já não tinha mais vida de casal. Ei, tem muita gente dormindo separada. Ei, Satanás já entrou. Meu Deus. Cuidado. O meu marido, muitas vezes eu botava ele pra sala pra dormir com os meus filhos. Meu Deus. Aonde o inimigo entra. Onde o inimigo já tinha entrado já na minha casa. Já tinha entrado, porque... E o que eu tive? Eu tive síndrome do pânico, depressão. Entrou uma aluna na minha escola que ela era esquizofrênica. E essa aluna, ela se grudou em mim como se fosse... Mas eu não conhecia Jesus, eu não tinha mentalidade, eu não tinha suporte para cuidar de alunos assim. Então, quando ela entrou, ela ia para a escola, no temporal, às vezes eu não tinha aula, que era folga. Ela ia, a diretora me ligava, André, ela estava aqui, eu fiquei com pânico dessa aluna. E eu fazia a prova, eu passava sempre em primeiro lugar. Fazia a prova da prefeitura. E quando eu voltei para tomar o meu lugar, eu entrei na sala, fui arrumar a sala e me deu uma coisa, eu peguei minhas coisas e saí correndo de dentro. Aí já foi o Senhor trabalhando na minha vida, porque eu acho que aí eu tinha que conhecer Ele. Porque eu já tinha sofrido, meu casamento eu digo que eu estava no fundo do poço. Com um dedinho de fora, já não tinha mais ar para suportar, porque eu estava passando na minha vida, minha filha já não estava mais em casa, meu filho trancado no quarto. Então eu olhei para o meu esposo, eu tinha visto uma propaganda de uma televisão na televisão, mas eu via a igreja na Palhoça. Eu olhei para o meu esposo e disse, vamos na igreja, porque eu já tinha ido, gente, eu fui em tudo que me ensinava, eu fui em tudo. Eu ia nesses lugares, em outras religiões eu saía pior do que eu entrava. Pior. Ali, um dia Satanás olhou para mim e disse, como tu és ranzinza. Manifestado numa pessoa que eu fui. Ele olhou para mim e disse, como tu és ranzinza, como que teu marido te suporta. Nem Satanás estava mais me suportando. Que eu era ranzinza. E eu disse... Olha o nível da pessoa. Olha o nível. Nem o Satanás queria. Nem o Satanás me chamou de debochada. Meu Deus. Aham. Olha só. Gente. Ele é acusador, né? Ele acusa mesmo daquilo que faz. E ele, cada vez que manifestava em alguém, nesses lugares que as pessoas vão buscar, eu saía de lá pior. Mas eu falava com Deus. Eu falava com Ele, mas eu não sabia que para chegar a Deus eu tinha que passar por Jesus, porque o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Então nós falamos com o Espírito Santo que leva diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai lá diante do Pai e diz, deixa lá mais um pouco que tem jeito. Quero usar como instrumento meu. E eu falei pro meu esposo neste dia, eu não sabia que horas começava culto, não sabia que horas terminava o culto, e nós fomos. Fomos porque eu disse, essa é a nossa última... Porque se não fosse ali missionária, eu digo, hoje a gente conversa, eu e Jorge, a gente diz, se não fosse Jesus, hoje eu e tu. Mas só que quando a gente foi fazer o curso de noivos na igreja católica, porque a gente casou na igreja católica, nós recebemos uma Bíblia do Novo Testamento, sabe aqueles... E sabe o que nós temos até hoje? E sabe o que ela escreveu, a moça que deu o estudo pra gente? Falou que este livro seja o alicerce, seja o alicerce da vida de vocês. Que este livro, que o Evangelho, seja o alicerce do casamento de vocês. E até hoje, o Jorge diz, o que nos sustentou
foi aquela palavra que aquela senhora colocou atrás do Novo Testamento que a gente recebeu. E ali a gente foi. Quando eu cheguei na igreja missionária, eu fui cheia de ódio. Quando eu cheguei, eu e o Jorge, ele foi curado na mesma hora. Ele tinha que ir pro regional todos os dias. Ele ia pro regional. Morfina não adiantava. Para ele levantar, ele tinha que se jogar no chão e ir até a porta, se escorar para levantar. Então ele, com essa situação toda, casamento desestruturado, uma mulher que não era mulher, eu não era mulher. Eu era o cão chupando mão. Daí quando eu cheguei na igreja, estava acabando o culto. Mas o Senhor já tinha preparado um casal de pastores para nos receber. Eu cheguei, eu chorei tanto. Eu senti sair uma espada. Foi rasgando, assim, eu saí de dentro daquela igreja, cheia de amor. Eu já não saí de lá, fui para casa da minha mãe e fui chorando. Uma pessoa que chegava brigando, chega chorando. Eles falaram, tá doida. Tá doida. Endoidou, agora pronto, acabou, endoidou. Eu entrava numa porta, na casa da minha mãe, e ele saiu pela outra porta. Correndo, de medo de mim, porque dizia que eu tava doida. Então ali o processo do Jorge demorou um mês, porque ele ainda continuou tomando cerveja. Mas o Senhor foi tirando, porque processos de Deus, gente, não é de uma hora para outra. Eu conheci Jesus que é cheio de amor, mas ainda eu tinha mágoa. Então 3 anos eu entrava dentro de uma igreja dizendo, Senhor, tira meu coração de pedra, coloca um de carne, porque eu aprendi que o Senhor dá o coração. Ele quer tirar o nosso coração de pedra e colocar um de carne. Muitos têm coração de pedra e não permitem, não aceitam. Muitos não aceitam que tem coração de pedra. Dentro de casa continua a mesma bagunça, divisão, casa dividida, reino dividido não prosperará. Então a mulher que não era submissa começou a ficar submissa ao esposo. Eu pedi perdão de tudo. Só que nisso, na depressão e na síndrome do pânico, que eu saí correndo da escola, que eu pulei e agora o Senhor me fez voltar, eu fiquei 2 anos em casa, missionária, sem ninguém me procurar. Aquelas mulheres que me amavam, que diziam que me amavam, nenhuma me procurou. Nenhuma. Eu fiquei num processo em casa, eu e meu esposo, de 2 anos, perdendo tudo que a gente tinha. A gente tinha muita coisa. A gente começou a vender terreno, perdemos tudo. A gente ficou numa situação assim terrível. Minha casa... só não chovia, eu já sempre falo esse testemunho, só não chovia dentro de um quarto. Porque o resto tudo chovia. Não tinha móveis, os meus filhos dormiam no colchão. Eles tinham aquela vergonha que eu tinha lá da minha casa, os meus filhos tinham. Os meus filhos começaram a passar. Maldição vai até a 4ª geração, mas você pode quebrar. Agora as bênçãos vai até 1000 gerações. Então, busque Jesus de todo o coração, abre o coração essa tarde para o Senhor. Tem um encontro verdadeiro para quebrar, só Ele quebra. Não vai em lugar nenhum fazer trabalhinho, que trabalhinho não quebra nada, não. Exatamente. Só o Senhor quebra a maldição. Satanás, ele está encarcerando muito, tem muito crente buscando trabalhinho, porque se a gente for ver na Bíblia, eles buscavam outros deuses, por isso que o Senhor sempre... Prostituição, é trocar Jesus por outras coisas, é trocar Jesus por idolatrar um cantor, idolatrar um pastor, só idolatre o Senhor, Aleluia. Que é o único de ser adorado, idolatrado. Não idolatre mais nada que não for o Senhor. O povo trocava, porque se o Senhor não me der missionária, eu já não quero mais. Eu já vou buscar as outras coisas. Cuida, porque o Senhor está trabalhando e está tratando. Tratamento de Deus, meus amados, não queiram. Então é momento de se converter verdadeiramente. Esse povo que me chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei, descerei, sararei a vossa terra. Tá vivendo um tempo, mas eu sirvo ao Senhor, mas a minha vida que é só Jesus. O Instagram hoje não tá. O pessoal que tá no Instagram, ela tá com um pouco de estabilidade, tá? Então tá direto. Mas ele não tá no nem... Facebook, não vai... no Facebook, naquela outra câmera lá. Mas Jesus tá repreendido no nome de Jesus. É forte o testemunho. Se não tivesse algum impedimento,
Porque assim, Não é gente, direcionado por Deus. Eu vou tirar do Instagram. Deixa só no Facebook. Aí a pastora vai pra lá agora. Pera lá, pastora. Isso. Completa isso. Aí, pronto. Deixa eu ficar mais perto do cenário. Isso, assim. Boa tarde, traz só eu pedi pros irmãos que estão acompanhando ali. Eu vou trazer essa câmera mais pra perto da pastora. Pronto. Que aí ela não precisa ficar se dobrando todo. Ou deixa assim, eu consigo aqui. Aqui, pastora. Pronto. Pastora. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar lá na outra. Pera aí. Ui! Um momentinho. Pronto. Aí, pastor. Pode continuar, pastor. Daí nisso tudo, eu e meu esposo, a gente ficou, eu fiquei em casa esses 2 anos. Daí fomos buscar Jesus. Saímos da igreja e a pastora da igreja começou a me ligar para saber como eu estava. E eu não estava acostumada e aquilo ali me deixou a importância dos pastores. Agora eu quero falar para pastores. Eita, glória. Muitas almas chegam na igreja, aceitam Jesus e são abandonadas pelos pastores. Hoje é modinha. Verdade. Quem quer aceitar Jesus? Hoje eu ganhei 100 almas. Gente, se ganhar uma alma, já agradeça ao Senhor que o céu está em... Voltamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, vai dar certo, vai dar certo. Você vai ser liberto esta tarde, vai conhecer Jesus verdadeiramente. Eu, Jesus da glória. E esse, sabe por quê? Porque manda aqueles negocinhos ali, não é? De aviãozinho, que a gente tinha que mandar parar. Porque quando manda aquilo ali, vai a internet fica bem ruim. Voltou? Conexão lenta. Tá, mas voltou. Voltou? Ele pergunta aí quem tá online. Tá, voltou. Voltou online. Não, tá online? Tá online. Pode falar, pastor. Amém? Amém. Vamos orando aí, gente. Vamos orando. Faz aí a oração. Nós temos que estar cobertos com as orações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Jesus está na frente. Voltou. Em nome de Jesus. Então eu disse, quando a gente ganha uma alma para o Senhor, nós temos que cuidar, porque esses pastores começaram a ligar, a perguntar como a gente estava, começaram a nos visitar e eu não estava acostumado com aquilo ali. Eu fiquei ali, aquilo ali, eu quis saber que Jesus era esse, que eles estavam me apresentando e eu comecei a ir para o culto. No 3º dia de culto, eu já aceitei Jesus. Glória a Deus. Aceitei Jesus, nós aceitamos Jesus e o Senhor começou a trabalhar. No casamento, não, em mim. Glória a Deus. Começou a trabalhar em mim. E começou a me transformar. Só que eu ainda queria mandar no meu marido. Eu ainda queria que ele fosse transformado. Porque eu me entreguei assim para Jesus de uma forma, de corpo e alma e de tudo eu me entreguei para Jesus. Só que o meu marido já é mais reservado, já é mais calmo. Eu boto fogo e água, né? Porque quando a fogo aumenta, a água... Então o meu marido, ele já é mais calmo, mais reservado, ele já é mais observador. E ele já ia mais com calma. Eu já me atirei de corpo e alma. Me atirei no rio. Já queria mergulhar. E o Senhor foi trabalhando. Eu dizia para o Senhor, eu falava para o Senhor, Senhor... o Senhor não vai fazer, o Senhor fez uma promessa, falou que ele ia usar terno, ele não vai usar. E eu falava para o meu marido, ficava questionando, apontando os erros dele. Cuidado quando a gente aponta os erros do outro. Gente, ninguém tem o direito de apontar. A Bíblia diz que nós somos um corpo, os membros não são do mesmo tamanho, então cada um vai de um jeito. Cada um tem o seu tempo, cada um sabe de onde o Senhor tirou. Eu sei de onde o Senhor, meu marido não passou tanto que eu passei, então eu sei de onde o Senhor me libertou. Então eu sabia o tanto que eu tinha que adorar Ele. Comecei a ir para culto, achei uma doideira, aqueles berreiros todos. Fechava os olhos, abria um pouquinho e dizia, meu Deus, para que tanto berro? Será que Jesus é surdo? Quando eu vi, já estava berrando junto. Quando eu vi, já estava erguendo as mãos, já não queria mais saber. E eu entrei numa igreja, eu conheci Jesus numa igreja que me ensinou, não a palavra, me ensinou a comprar bênção. Então tudo eu tinha que pagar as bênçãos. Uhum. Fiquei 3 anos nessa igreja, vi muita coisa
erradas, mas eu não saí enquanto o Senhor não disse sai. Isso é Ok. importante. Na direção de Deus. Na direção do Muitos Senhor. saem- E nós éramos humilhados, mas eu tinha um amor, eu tinha um amor por Jesus, porque tudo que eu fazia era para Ele, não era para o homem. Nós chegávamos cedo para arrumar a igreja, para lavar banheiro, isso era o ministério. Comecei ministério, tem gente que quer começar o ministério em cima do púlpito, o ministério começa limpando o banheiro, limpando a igreja, Verdade. cuidando das coisas do Senhor, porque se você não cuida das coisas do Senhor, meu amado, quando o Senhor te levantar, não vai aprender. Então comece de baixo, comece um degrauzinho de cada vez. E ali a gente fazia tudo com amor. Mas o Senhor já havia colocado no nosso coração para sair daquele lugar, porque não tinha palavra. Eles pegavam a palavra para atacar. Mas a gente lia a palavra em casa, então a gente sabia que aquilo que estava sendo ministrado não estava conforme a palavra. E eu fui para um bairro muito carente, que era ali no Brejaru, numa igreja ali no Brejaru. Fora do Brejaru, ali no Eldorado, não era bem dentro. E eu via aquelas pessoas do Brejaru vindo, fazendo aqueles propósitos, e eu falava, Senhor, eles não têm dinheiro, estão dando tanto dinheiro, estão dando tudo que tem, estão passando necessidade, e aquilo foi me incomodando. Até o dia que o Senhor usou a pastora, foi o Senhor que usou a pastora, para chegar perto de mim, do meu esposo, e dizer, ela estava com um brinco, uma argola de bijuteria, ela disse, vocês dois valem menos do que esse brinco que eu tenho na orelha. Meu Deus. Falou para mim, mas eu não fiquei triste não, sabe? Meu Deus. Daí eu olhei pro meu esposo, eu disse, não, a Bíblia diz que nós somos joias preciosas pro Senhor. E eu falei pro meu esposo e disse para ele, vamos pro monte. Vamos pro monte, não vamos falar nada, não vamos fazer confusão nenhuma. Vamos sair na santa paz do Senhor Jesus. Tem gente que sai fazendo alvoroço. Ei, toda a igreja é do Senhor, meus amados. Toda a igreja. E quem está lá dentro que está fazendo errado, que vai ser tratado pelo Senhor. Não vai ser você que vai tratar. Começaram a dizer que nós tínhamos nos desviado, mas nenhum momento nós fomos tirar a limpo. Porque eu sabia quem me estava servindo. Fomos para o monte, 60 dias no monte ali, o Senhor começou a nos mostrar. Só que no monte eu comecei a ver pessoas falando em outras línguas. E eu não estava acostumada com aquilo. E eu sentei numa pedra, eu sempre ia, sentava na pedra e eu ficava observando. Eu disse, Senhor, se isso aí for verdade, eu quero falar só um pouquinho, só para ver se é verdade mesmo. E não falava. E um dia eu descendo do monte, o Senhor disse para mim, isso já fazia mais de 3 anos que eu servia o Senhor, e Ele falou para mim, tu tens que liberar perdão pro teu pai, meu pai já tinha morrido. E eu disse, Senhor, mas o meu coração já está limpo. Ele disse, não, tu tem ainda uma ferida, uma mágoa. E ali naquele monte eu disse, Senhor, eu perdoo ele, quero que ele me perdoe também, porque eu não fui uma boa filha. E naquele momento eu senti assim, uma paz no meu coração, tem perdão. Lembra que eu falei que tem coisas que a gente guarda lá na nossa alma, que as pessoas não veem, às vezes até a gente esquece, porque eu tinha esquecido disso, dessa ferida, que estava lá, essa cicatriz, mas precisava ser curada essa cicatriz. Porque muitas vezes eu me via pensando no meu pai, de tudo que ele havia feito, da tristeza que vinha na minha alma. Hoje não vem tristeza nenhuma, hoje eu não tenho tristeza. E quando eu fui subir um monte no outro dia, eu e meu irmão, a gente foi, porque meu marido, às vezes ele ia, ele falava, só que é monte, só que é igreja, eu vou embora. Aí agora eu tenho que ir embora. Eu pegava o meu tênis, sentava na calçada de Jesus, o senhor tá vendo o que ele tá falando? Falou que quer separar, trata dele aí, Jesus. Trata dele que eu vou te buscar. E nesse dia eu fui batizada com o Espírito Santo, fiquei 1 semana falando em línguas. E ali o Senhor começou a me dar talentos, me dar os dons. Começou a me usar em um dia o Senhor. E eu já fazia obra na rua, levando alimento para moradores de rua, levando alimento, levando a palavra. E um dia o Espírito Santo veio e falou para mim assim, ó, Andréia, quando eu abri o teu livro da vida, cadê as tuas obras? Eu disse, Senhor, eu não tenho obra. Eu já estou fazendo a obra na rua, não tenho obra. Não faça o seu querer e a sua vontade. Faça o querer e a vontade do Espírito Santo. O Senhor, você vai saber qual o propósito que Deus tem na tua vida. Todos nós, o Senhor já falou. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Tem pessoas missionárias que o Senhor já falou, mas começa assim, eu tenho que ouvir de novo. Senhor, usa outra. Ei, Satanás já ouviu o que tu disse, já vai usar outro para confundir. Nós não servimos um Deus de confusão. Ele falou, tá falado. Só falta tomar atitude. E naquele momento, o Senhor falou comigo, eu peguei a minha moto e saí dizendo, ei, vai ter culto na minha casa. Comecei a fazer culto na minha casa. E a gente rica e a gente pobre. Mas ia mais gente rica. E um dia, 3 dias de congresso na minha casa, tinha vezes missionária que tinham 80 pessoas dentro da minha casa. Nossa. Mas era assim, era o agir de Deus, era tremendo. Meninas que iam, foi uma menina que ela ia de moletom, ela chegou lá de moletom. Quando uma amiga dela que tinha ido no culto na minha casa levou ela, quando ela chegou, que eu abracei ela, ela caiu endemoniada. E ali, missionária na hora. Gente, a igreja não vive, a igreja não está mais vivendo sobrenatural. É verdade. Porque nós não buscamos mais, nós não oramos mais, nós não jejuamos mais, nós não estamos santificando. Vai haver um avivamento na igreja, avivamento em nós, a igreja, em nós. E nós vamos levar o avivamento para a igreja. Aleluia. Então essa menina missionária, quando ela tirou o moletom, missionária, ela estava toda cortada, as pernas e os braços. Naquele momento, Deus começa a obra e ele termina. Aquela cicatriz, sabe queloide? Eu tenho nas costas que fica tudo levantado. Missionária e a igreja cheia, igreja que era a minha casa. Na hora, ela ficou toda vermelha, assim, as cicatrizes, e na hora sumiu tudo. Aquela menina, o pai tinha rejeitado, a mãe rejeitado, e o Senhor foi trabalhando na vida daquela menina, restaurando a vida daquela menina. Hoje ela é casada, hoje ela tem um filho, para a honra e glória do Senhor. E ali na minha casa, a missionária foi chegando, as pessoas, elas começaram a falar, e muita gente foi chegando ali na minha casa. Os cultos, muitas almas, famílias destruídas, e no dia do aniversário, chegou um morador de rua no aniversário da igreja, era o 3º dia, 2 dias de culto e o último ia ser confraternização. E daí, Glória a Jesus, aleluia. eu no portão da minha casa esperando o povo chegar, veio um mendigo, um morador de rua, todo fedido. E disse, aqui é um rodeio. Eu disse, não é rodeio, irmão, mas tem festa para ti hoje. Glória a Deus. Vamos entrar que a festa é toda para ti. Entrou na minha casa e eu disse para ele, não ia ter culto, mas vai ter culto para ti. Sentei ele na frente. E quando começamos o culto, manifestou nele. Sim. A minha casa tem uma escada que é de 2 andares e ele foi igual um caranguejo para trás. Para bater a cabeça, na hora meu esposo foi repreendeu o demônio, mas ele ficou cego. Só que quando ele entrou na minha casa, as mulheres ricas, os ricos, saíram pela outra porta e disse, pode ir voltando e abraçando. Aqui na minha casa não tem rico, não tem pobre, não fizemos acepção de pessoas, pode abraçar. Glória a E Deus. abraçaram. Início, ele vomitou minha casa inteira ali. Meu Deus, o mal saiu ali, aquela coisa podre. As irmãs, eu olhei para elas, olhei para o balde, olhei para a vassoura, eu disse, balde, vassoura, já vamos começar a obra. Eita, glória. Vamos limpando. Só que nisso o missionário ele ficou cego. E quando ele ficou cego, a igreja toda, Satanás já querendo envergonhar. Envergonhar. E aquelas pessoas ricas que estavam ali achando que a gente estava brincando de fazer culto, porque tem gente que brinca de fazer culto. Meu Deus. Mas ali não era brincadeira, era Deus puro. Eu disse, Senhor, não, aquilo que o Senhor começou, o Senhor termina. E ele voltou a enxergar. Quando ele voltou, o missionário, que ele olhou para o meu esposo, ele chorava e dizia, onde eu estou? Peguei roupa do meu filho, mandei ele tomar um banho, ele saiu. Aquilo ali, nunca mais se ouviu falar dele. Ali foi o Senhor que mandou um anjo, porque o Senhor nos prova. É verdade. É fácil falar do amor de Jesus, mas cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o meu próximo? Amar o meu próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? É aquele que está caído lá, que a gente muitas vezes passa de largo. É verdade. Pare, faça como um bom samaritano. Pegue, cure as feridas. Leve para a estalagem. Se preciso, pague. Bem assim. Obra de Deus é isso, meu amado. Não adianta a gente dizer que é pastor, missionário e não Verdade. fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Ide, nós temos que fazer isso com as almas do Senhor. E ficamos ali em casa por muitos anos. Depois montamos a igreja.
e o Senhor trabalhando na nossa vida. E eu quero dizer, meus amados, que quando eu conheci Jesus, muitos pastores quiseram me mudar nas minhas vestes. Mas o Senhor, ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Verdade. E ele pegou uma coisa louca, que eu falava tudo que eu pensava. Eu ia para monte de caos. Chegava lá, os pastores falavam assim: meu Deus, missionária, tu é muito usada, mas na minha igreja tu não vai poder pregar. Por causa das minhas vestes. Hoje as pessoas, elas dão prioridade às vestes do que a unção de Deus. Uhum. E como? Então eu disse, enquanto o Senhor, o Espírito Santo, não ministrar no meu coração, eu estou falando de mim, gente, cada um é cada um. Cada um trabalha com Enquanto ele não ministrar no meu coração, eu não vou mudar, porque quem é transformado pelo homem não é transformado por Deus. A transformação não é pegar, tirar, hoje eu sou crente, vou lá no meu guarda-roupa, jogo tudo fora, pego tudo que eu usava. Não, não, não. A transformação é de dentro para fora. A transformação é todos os dias. É fácil? Não é fácil. Eu ainda estou em fase de transformação, porque de vez em quando a velha Andréia bate ele na porta para entrar. Satanás não coloca circunstâncias, palavras na nossa frente, palavras que antes a gente agia e hoje a gente não age, hoje a gente ora. Satanás sempre faz isso e a gente tem que vigiar, meus amados. Satanás não está brincando de ser Satanás. E ali a gente fez a obra. E sabe, missionária, que quando eu conheci Jesus, que eu saí da escola, eu voltei para a escola. Eu falei, Senhor, agora eu preciso voltar, preciso consertar tudo que eu fiz de mal lá, porque minhas alunas continuavam lá. E eu fui numa Assembleia de Deus, que daí eu ainda não tinha igreja, porque eu tinha saído daquela e estava procurando igreja. E tinha uma campanha na igreja Assembleia de Deus e eu fiz essa campanha. E nessa campanha eu disse, Senhor, eu quero voltar, mas eu quero que a pessoa que esteja lá ganhe 2 vezes mais do que eu, não quero tirar lugar de ninguém, mas eu preciso voltar. Só que eu disse, Senhor, mas o Senhor sabe que a prioridade é o Senhor. Então, daí eu já fui, né? Porque quando pede a bênção, eu já falo, porque tem gente que recebe emprego, diz que é bênção e não tem tempo mais para o Senhor, não prioriza o Senhor, não prioriza ir pro culto, vem aqui, faz campanha, eu quero um emprego. Daí vem conta missionária, eu ganhei um emprego, o Senhor me deu um emprego, mas eu não vou poder mais vir no culto, porque eu não tenho mais tempo. Ei, Satanás também te dá bênção, porque ele ofereceu o mundo para Jesus. É verdade. Então eu quero dizer que eu disse, não, Senhor, mas eu quero assim, Senhor. Então toda terça o Senhor sabe que eu estou nessa campanha, o Senhor sabe que eu estou te buscando, então eu preciso dessas folgas. E Senhor, se for assim, o Senhor me leva de volta. Gente, no segundo dia da campanha, a diretora da escola me liga. Andréia, tem uma proposta para te fazer. A menina que estava lá era minha aluna. Ela arrumou um emprego e ela vai ganhar 2 vezes mais do que vai ganhar aqui. Olha só. Do jeito que eu pedi. Porque ninguém precisa passar perna em ninguém, puxar tapete de ninguém. Ei, eu quero o lugar dela, eu quero pregar como ela, então tira ela para eu ficar. É oração contrária? Oração contrária. Nem oração é reza. Isso é muito sério. Então, ali dela assim, mas tem um porém, André, na terça-feira tu não vais poder trabalhar. Durante o dia vai ser que ser à noite. E daí da outra eu digo, Jesus puro, do jeito que eu pedi. Saibam pedir, meus amados, saibam pedir. Tem muita gente que pede e não recebe porque pede mal. Saibam pedir, porque a Bíblia diz que se a gente pedir, a gente vai ganhar. Se a gente buscar, a gente vai achar. Se a gente bater, vai abrir. É Bíblia, Mateus 7,7. Né? Então ali eu voltei, missionária. Quando eu voltei, eu tinha uma aluna que era crente. Olha como a gente faz as coisas erradas achando que tá certo e nem nota, missionária. Porque pra mim aquilo era normal. Do jeito que eu agia era normal. Era normal pra mim. Tratar as pessoas maus, não dar bom dia, não dar boa tarde. Aqui no bairro os meus filhos eram conhecidas, eu não era conhecida. Quando, parece assim, que sabe quando, parece não cai as escamas dos olhos e eu via como os meus filhos eram queridos, as pessoas dando bom dia e eu passava como antipática. Eu trabalhava demais, esquecia da minha família. Tem que ter tempo para tudo. E ali, quando eu voltei, essa aluna voltou e disse,
professora, eu soube que tu se converteu. Eu voltei pra ver se era verdade. Meu Deus! Sim, tem gente que volta pra ver realmente. se Porque a eu outra chegava em pessoa casa se todo converteu. dia chorando e dizendo que aquela Uhum. mulher odeia crente. Uhum. Aquela mulher odeia crente. De jeito Ela que falava. Ela chegava todo dia chorando em casa porque Meu ela Deus. dizia que eu odiava crente. Odiava. Olha só. Né? E pra Meu mim Deus. aquilo era normal, tratar mal. Até que ela voltou, ali eu fui. E assim, do jeito que eu fui humilhada, do jeito que eu humilhei, eu fui humilhada. Eu sentei um dia e fui humilhada e eu chorava de soluçar. E o Espírito Santo falava pra mim assim, ó, foi desse jeito que tu fez. Tu tá vendo do jeito que... E eu dizia, meu Deus, como que eu pude fazer isso com as pessoas? E o Senhor começou na escola, eu fiquei, depois que eu voltei, eu fiquei, que horas são? Eu fiquei me retratando. Então o Senhor começou a levar para mim alcoólatra, depressivas, mulheres com HIV, autistas. Começou a levar tudo aquilo porque eu estava preparada para lidar com aquilo. A diretora muitas vezes falava assim, André, tu quer? Tudo que não presta vem para ti. Eu falava, não, tudo que presta vem para mim. Pessoas que iam, não... Então, o que eu fazia? Eu estava no meio de pessoas que não eram, nem não era cristã ali, né? Tinha outras religiões. Então, eu estava batendo de frente. Então, eu comecei que eu ia orar, eu abraçava, o abraço liberta, o abraço cura. Uhum. Eu abraçava, e ali elas falavam assim, professora, tu orou, né? Porque eu tô diferente. Falei sim, orei. Passava a mão nas costas, não precisa. Gente, não precisa fazer esparrame, não precisa fazer ir pra praça, gritar, berrar, orar, sabe? Como os fariseus faziam, não. Ei, a oração ali tocando, se você não. Tem lugares que nós podemos gritar, berrar, quando a gente vai fazer culto ao ar livre. Agora tem lugares que a gente não pode envergonhar o nome do Senhor, jogar pérola aos porcos. Então a gente tem que ter sabedoria. Que o Senhor dá sabedoria para todos os lugares que Ele vai nos colocar. É verdade. E ali, missionária, eu comecei a abraçar. O que a diretora fez? Preparou uma salinha para mim. Porque as pessoas iam lá na minha sala, porque eu pregava, falava sobre Jesus, mas a gente tem que cuidar, porque no trabalho a gente sabe que agora tem uma lei que não pode. Então eu agia com prudência, eu estava conversando ali, elas conversam, só que elas começavam, as outras alunas prestavam atenção. E vinham umas alunas e falavam assim, professora, eu soube que tu faz uma oração que cura. Eu falei, eu não curo, quem cura é o Senhor Jesus e a senhora pode conhecer. Elas começaram e elas prepararam uma salinha para eu estar orando. Olha que que legal, né? Para as pessoas. E comecei, então, o Senhor me levou para fazer a obra neste lugar. Um dia, tinha exposição, eu tinha que participar, que eu era contratada na igreja católica aqui da... E eu fui. E chegou lá, a diretora, tudo que era evento, ela não era cristã. Uhum. Mas tudo que era evento, ela falava, Andréia, Chamava. ora. E eu orava. E ela me chamou para orar no ginásio. Quando eu comecei. Eita, vira, tá aí. E eu comecei a orar. E daqui a pouco o som era só aquele som, aquelas batidas. O moço do som veio conversar comigo. E disse, a senhora é cristã? Eu falei, sim, sou. E ele disse, meu Deus, eu nunca ouvi uma oração dessa. Quando eu vi ele tocando louvores. Então já foi nos louvores, deixa Jesus te usar onde Ele te colocar. É verdade. Não tenha vergonha de falar do Senhor, não tenha vergonha de fazer oração, ore. Ore que o Senhor Ele vai te dar. Quando Jeremias diz, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor. Eu não sei falar, Jeremias, não é tu, eu vou colocar minhas palavras na tua boca, é o Senhor que coloca palavras na boca. Aleluia. Só faça, só diga, Senhor, eis-me aqui, faça a vontade de Deus, tem almas precisando te ouvir. Verdade. Precisando. E ali o Senhor começou a trabalhar até o dia que chegou. O Senhor disse, agora dê. Tem um momento de entrar, um momento de sair. O que eu tinha para fazer eu fiz. Saí da escola, começamos a fazer cultos. E ganhando almas para o Senhor, muitas almas. Gente, eu já vi muitos milagres. Eu vivo milagres todos os dias. O Senhor mandou que eu saísse do meu emprego. Eu ganhava muito bem. Muito bem. Eu fazia obra. Então, a obra de Deus, eu não cobro, então eu trabalhava. E o Senhor disse, agora eu vou te sustentar.
Mas quando o Senhor fala isso, é fácil a gente ouvir. Mas Difícil, botar em né? prática, porque a Difícil, gente vê a situação, porque ajudava dentro de casa o meu trabalho. Bem isso. Então eu disse, Senhor, tá, vou sair da escola. Saí e voltei. Saí de novo, que ele mandou. Daí o que ele fez? Tirou o biscuit da escola. Não tinha mais biscuit na escola. Tirou o biscuit pra eu não voltar. Pra não correr voltar. Pra não correr o risco da De eu irmã voltar, cair e porque eu voltar. já não tinha mais o que fazer. Então a escola já não tinha mais o que eu ministrar lá dentro. Tinha mudado a Deus queria já pra outra coordenação. direção. Tava tudo, tinha mudado Uhum. tudo, então não tinha mais, então a escola já não era mais como estava. E daí eu saí da escola, mas continuei, saí 50%, quando o Senhor disse que é 100%, é 100%. Levei para minha casa, comecei a pegar encomenda. Porque daí eu disse, não, Senhor, eu saí de lá, mas daqui eu não vou continuar, vou ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. E um dia eu em casa, o Senhor falou comigo, como que eu vou te dar um novo se tu continua com o velho? Meu Deus. Meu Deus. Como que eu vou botar um novo? Tem gente se apegando. Oi, Senhor, eu nem ia falar, gente, eu estou sendo conduzida pelo Espírito Santo Não que tem está como Deus trazendo colocar a minha um vinho mente. novo no ombro velho. Ele está me conduzindo. Tem coisas assim que eu tô falando, daí eu esqueço, ele me traz à mente. Glória a Deus. Então é porque tem pessoas que precisam, que ainda não deixaram aquilo que o Senhor mandou deixar. Glória a Deus, aleluia. Então deixem, faça vontade. E missionário, hoje eu vivo melhor do que quando eu trabalhava. Hoje eu trabalho para o Senhor. também. Glória Hoje a eu faço a obra dele. Nessa parte que a senhora tá falando é bem interessante, né? Porque eu vivi isso, né? E tô vivendo, né? E aí eu pensava, Senhor, mas é mais um dinheiro que vai faltar. Eu dizia assim, Senhor, a gente tem que pagar aluguel e tudo. Vai faltar para ajudar o marido e tal. Mas eu vou dizer pra senhora do que a senhora tá falando. Quando a gente tá na dependência de Deus, a gente entender que a gente tem, quem tem que ser nosso patrão é Jesus. A gente vive melhor do que porque a gente tá na mão do homem lá fora. Sim. E aí, muitas vezes, o meu dinheiro não dava no final do mês. Faltava as coisas. Por mais que eu e o pastor trabalhava, eu via que as coisas faltavam. Acaba faltando, aí tu acaba se frustrando, tu acaba trazendo outra situação. E eu também não queria obedecer a Deus. Tanto que Deus teve que mandar um para outro estado, outro para outro país, para eu sair, né? Não vejo assim como quem diz assim, não, mas aí trouxe luta. Não. Deus ainda é tão misericordioso que abençoou aquelas pessoas pra gente obedecer. Mas a gente vive melhor com Jesus hoje do que, sabe? Na dependência, achar assim, ó, pastora, de tu ver assim, Deus, falar com ele assim, Deus, hoje é o último arroz, sabe? Dizer assim, Deus, é o último, tá acabando. E daqui a pouco Deus vem ali, multiplica. Ele manda. E outras vezes eu descanso meu coração. Hoje eu não falo, não, o Senhor é o último, porque eu sei que é Ele que sustenta. Quando eu vejo que fecha uma porta pro pastor, eu não me preocupo, eu me sento dentro do sofá, que eu ficava preocupada. Não sei se chegou a senhora ficar nesse tempo também. Quando começava, eu disse, meu Deus, feito 2 semanas esse homem sem trabalhar, 3, e o Senhor me tirou do trabalho. E aquilo ali, daqui a pouco eu já estava andando pro lado, pro outro, e já começava a ligar. Me empresta aí, porque o negócio vai apertar, e já queria. Aí Deus, teve uma hora que teve que ser a minha mãe para ser usada por Deus. E falou assim, minha mãe falou bem assim, olha, Deus, Ele te tirou do trabalho, então Ele que sustenta. Ele sabe muito bem que aquele trabalho tu tinha necessidade, só que tu tem que depender dele. Então, aquieta teu coração, e tu não fica pedindo, porque tu vai virar uma bola de neve. Tu vai emprestar aqui, daqui a pouco vai pegar ali. E aí eu vi aquilo, comecei a descansar meu coração, e é isso que a senhora tá falando. Por isso que eu queria só frisar aqui, que é isso que a senhora tá falando, a gente vive muito melhor. Eu vejo gente correndo pra lá e pra cá, agitado. Muito. Ansioso, E a ansiedade preocupado. nos tira do foco. É. Mas, missionário, o Senhor me tirou do trabalho, por quê? Porque eu, com o dinheiro, eu já achava que eu podia me mandar de novo. Então, Então, o que o Senhor... Porque eu ganhava muito, então eu já não... o poder do dinheiro. E o meu Sim. marido já não... Eu já tava, sabe, humilhando o meu marido por A causa do soberba já salário. estava entrando de Já novo. tava. Cada um tem seu E daí eu não né? entendi. Quando eu parei totalmente, o Senhor disse. Porque daí o Senhor começou a abençoar o meu esposo. O Senhor sempre me abençoou muito. Mas o Senhor começou a abençoar. Daí o Senhor disse, tu tá vendo? Cabeça é ele. Cabeça é ele. Ei, Não receba. é ela. Receba aí as mulheres. Quem sustenta a casa é ele. Desse jeito. Entendeu? Mas eu queria novamente o que? Comandar tudo.
Porque daí as contas eu estava pagando, era dividido. E daí quando eu parei, o Senhor quando a missionária começou a falar, o Senhor disse, conta agora porque eu te parei, porque eu só fui saber porque ele me parou, missionária, agora há pouco tempo, quando eu parei com tudo. Daí o Senhor disse pra mim, sabe por que eu ainda não abençoei ele como tenho que abençoar por causa de ti? E Deus falou isso comigo também, sabia? Falou. Porque Falou agora, comigo, então o tremendamente Senhor comigo. ele começou a trabalhar mais, nós temos verdade. que confiar, Tem que Tati. confiar. Porque o Senhor nos chamou para uma obra grande. Então, o que a gente vai fazer, o meu esposo está trabalhando, ele ainda disse, ainda não é o momento dele parar, não é Sim. mesmo, porque a gente não vive da obra, a gente vive, Sim. sabe? Mas Muito quando bem. eu preciso, missionária, se eu preciso fazer algo para o Senhor, eu oro. Eu já pedi também, já pedi. Só que quando eu pedia pro homem assim, eu preciso de cesta básica para doar, eu preciso disso para doar, eu vou dar. Chegava na hora, um dia eu saí da oração e disse, Senhor, a partir de hoje eu não peço, demais. porque eu não sou dependente de homem, eu sou dependente de ti, tu me chamou. Isso. E ali ele começou a fazer. Olha, eu digo, se eu for falar tudo aqui, a gente vai ter que ficar uma madrugada toda, então não dá, mas eu creio no Senhor e confio nele. É fácil falar, confio no Senhor, mas na hora do apuro não confia. Verdade. Mas nisso que a senhora está falando, é interessante porque as bênçãos para entrar, as bênçãos do Senhor para entrar na nossa casa, tem que obedecer. E se a obediência. mulher não obedecer uma direção que Deus dá, porque muitas acham assim, eu não vou ficar em casa, ficar dependendo do marido, não é questão de depender do marido. Que cada uma, aqui a pastora está falando algo que Deus falou com ela, assim como falou comigo, assim como falou com a irmã Tati. Cada uma Deus está trabalhando. Talvez tem mulheres aí que Deus não, eu vou abrir uma porta e tu vai pregar o meu evangelho lá dentro, como aconteceu com a pastora. Só que tem mulheres que estão penando, as coisas não estão andando dentro da casa porque está na desobediência. Aí Deus quer abençoar o esposo, porque ele é o cabeça. Porque senão nós vamos dizer, porque Deus falou pra mim assim, pastora, bem assim, tu quer mudar tudo. Deus falou comigo, Mas tu quer eu mudar. fazia isso. Tem uma hierarquia, eu sou a cabeça do homem. Isso. E ele é é tua a cabeça. E o E eu meu não pai queria- é o meu cabeça. Como é que tu quer dizer que tu manda, Sim, que tu e a faz? gente queria tomar posição. E eu disse, Deus, eu falei assim, Jesus, em nome de Jesus, quero obedecer. Porque eu sempre fui muito o meu marido, ele assim, ele é uma bênção, meu Deus, é uma bênção na minha vida. Pastor, bem Mas calmo. eu sempre falo, Jorge, todo mundo fala, Jorge, todo mundo já sabe, todo mundo Amém. diz, Jorge, ô, Jorge. Porque o Jorge faz isso, Jorge. Quando ele tá pregando, que eu olho pro relógio, porque ele não presta. Sim. Eu Nem faço. amei! Eu também faço isso. Daí ele Amém. já sabe? Mas É o código, é o É o código. código. ele é o cabeça. Ele é o E muitas cabeça. mulheres querem ser, daí não deixa o marido ser abençoado, porque elas querem tomar a posição de cabeça, não somos o cabeça. Submissão é você estar do lado, acrescentar na vida dele, acrescente na vida do seu esposo. Seja uma mulher submissa. Eu pedi perdão pro meu esposo, hoje eu digo pra ele que amo. Eu vivi 15 anos de aparência, um casamento de aparência, hoje eu vivo 17 anos um casamento de verdade. Glória a Então eu Deus. estou casada há 32 anos. Glória a Deus. E para honra e glória do Senhor, hoje o Senhor manda todas as mulheres como que era eu. Então eu entendo o processo. Tem gente que usa, Não. tem gente que usa do passado para se vitimizar. Você não é vítima, não. É verdade. Não use, porque eu fui, ai, meu pai. Não, gente. Ei, você hoje é uma mulher forte, uma mulher preparada para fazer a vontade do Senhor. Então, use do que você passou para ajudar outras pessoas, dizendo, Senhor, faz, liberta, cura, transforma. O Senhor me transformou. Eu hoje, todo mundo que me conhece hoje diz, não, tu não eras assim. Eu era também tô pior. costumando acreditar. Eu era pior. Mas para honra e Pra glória do glória Senhor, né? Deus transforma, hoje nós né? estamos, É hoje que- nós estamos, o Senhor nos levou para Jaguaruna, uma cidade abençoada, uma cidade que precisa muito de nós. A igreja hoje está lá em Jaguaruna. Eu relutei muito, porque a gente sabe que tudo que é começo é difícil, É verdade. né? E pedras para serem lapidadas pelo Senhor, pessoas que o Senhor está nos levando. Então eu vinha de Jaguaruna muito cansada, murmurando, falando não tem jeito, vamos fechar. Porque eu continuava na minha casa, com a igreja na minha casa, mas a minha casa não era uma igreja, era uma casa. Uhum. E ali, muita gente,
Mas tem gente que não quer compromisso com Deus, então culto em casa é melhor, porque daí não tem compromisso com a igreja. Ei, tem que ter compromisso com a obra do Senhor. O Senhor nos chamou para um compromisso. Se envolva na obra de Deus. Se envolva, você que está ouvindo, se envolva. Se não aconteceu nada ainda, porque você não está se envolvendo na obra do Senhor. E a gente está lá em Jaguaruna. Então, fazem 6 meses que o Senhor me parou novamente. Está tratando comigo, porque de novo eu queria eu fazer. E quando o Senhor me parou, o Senhor me chamou de filhinha e disse: tu és filha e não és pai. Eu sou pai, eu faço. Meu Deus, é forte. Eu Deus cuido, trata a gente eu disso. transformo. Ei, você é filho e não é pai. Então deixe ele fazer aquilo que você quer fazer, porque eu queria transformar o meu esposo. Eu apontava o dedo para ele, eu falava, e um dia eu disse para o Espírito Santo: eu não vou mais fazer a obra, porque o Senhor está vendo ele, não está fazendo nada. E o Senhor mandou eu olhar no espelho e dizer que tem que ser transformado é tu, não ele. Porque através da tua transformação eu transformo a vida dele e a vida da tua casa. Seja transformada. Ah, mas e os teus filhos? Meus filhos o Senhor está cuidando. O Senhor disse para mim: faz a minha obra que dos teus eu cuido. Há uma promessa sobre a minha casa e eu vivo sobre a promessa de Deus. Aleluia. Às vezes você não faz, não sai para fazer porque você está ali, ó, insistindo. Você está ali orando. Um dia eu orando pelo meu filho, o Espírito Santo disse: ora pelas mães que estão na mesma situação que tu. Para de orar por ele. Começa a orar por aquelas mães que estão na mesma situação. Ore. Às vezes a gente olha só para o nosso ambiente, comece a ampliar o ambiente, saia do seu quadrado, abra a janela, abra a janela. Às vezes na sua frente o seu vizinho está precisando de uma palavra e você está dentro de casa só chorando. Chegou o momento, deu de chorar. Glória a Deus. Deu de chorar, deu de se lamentar. Eita. Pare com isso. Há momento de chorar, sim, há momento de chorar, há momento de rir. Há momento, há tempo para todas as coisas. Levante sua cabeça, eu disse. Toma um banho se precisar, porque você tem que estar de boa aparência para apresentar Jesus. Sabe? Se arrume, fique cheirosa. Verdade. Somente para o seu esposo. Fique cheirosa. Seja uma mulher amorosa. Eu não era nada disso. Aprendi com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aprendi, tudo a gente aprende, pede, ensina. O Espírito Santo de Deus está aqui, gente, o nosso manual de vida. Está aqui o que a gente está buscando em outras coisas. Se está aqui, vai buscar na internet aquilo que está dentro da tua casa, a Bíblia. Aqui ela diz que ela é lâmpada, ela é luz, lâmpada para o meu caminho, luz para os meus pés. Então, se ela é lâmpada e luz, o que eu estou pedindo? Outra coisa. Verdade, Meu Pai. Deus. Não ande na escuridão, é porque você não busca. Busque na palavra, peça direção, mulher. Eu estou aprendendo com a mulher de Provérbios 31. Verdade. Eu ainda estou aprendendo com ela, aprenda. Hoje eu faço bolinho pro meu esposo, faço pãozinho para ele levar. Nesse problema na coluna, Glória a Deus. que o Senhor me parou. Eu disse que o Senhor me parou e Ele me parou. E quando Ele me parou, Ele começou a fazer aquilo que eu quis fazer. Eu orava pela igreja de Jaguaruna, o Senhor começou a agir na igreja de Jaguaruna enquanto Ele me parou. Gente, me parou no sentido de me parar, não de me parar de fazer a obra. Porque eu ainda vou para Jaguaruna mesmo, nessas circunstâncias eu vou. Parei de ministrar um pouco, mas agora voltei porque tem gente que não se cuida. Como é que cego vai guiar cego? Exatamente o que a E palavra eu de Deus tava fala, assim, guia de cego. Ai, não posso dizer não. Eu não posso, eu tenho que ir. Não, gente. Daí não cuida da família, não cuida da casa, Meu não cuida Deus. do seu ministério. Porque fica só andando. Não, tem momento que a gente precisa, ó, se reservar, momentos que o Senhor nos guarda. É momento de ser guardada, sabe? Porque pra gente refletir em tudo se a gente tá fazendo certo ou errado. Verdade. Né? E ali o Senhor tá fazendo em Jaguaruna. E hoje, pra honra e glória do Senhor, orem aí. Que a gente vai morar em Jaguaruna para cuidar daquelas almas que necessitam da gente. Não sei até quando, mas a gente vai. Aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, né? Vem e vai, sabe-se de onde, não sabe-se de onde vem nem para onde vai. Todo aquele que é guiado pelo Espírito é assim. Então que nós possamos fazer isso, né? Fazer a obra do Senhor com amor, ser transformada. Se você ainda não foi transformada, se continua nos velhos costumes, a gente não consegue manter a aparência. Verdade. Peça para o Senhor ajuda, que Ele vai te ajudar a ser transformada. Glória a Deus. Amém? Amém.
Então essa foi a live de hoje, foi muito Gente, forte. como eu falo com a mão, eu tô olhando ali como eu falo com a mão. A pastora trouxe aqui testemunhos muito fortes, palavras, né? Porque é isso, curadas pela palavra, é a palavra que cura. E trouxe, a gente teve vários, como é que se diz, impedimento no mundo espiritual, porque não é só uma live, né? Então, quando vamos falar das coisas de Deus, a gente sabe que há uma batalha no mundo espiritual. E ela trouxe aqui algo muito interessante, né? E de sabedoria da palavra de Deus, falando sobre a submissão. Quando eu vim para o Evangelho de Jesus, né? Que eu fui conhecer mesmo, saber quem era Jesus, 2019 eu já estava com 36 anos. Ela já se converteu com 33. Com 36 eu fui saber quem era esse Jesus. Também conheci um outro Jesus também, né? Não era um Jesus que hoje a gente conhece através da palavra, através da vida que a gente vai vivendo com ele. Sobre a submissão, aquilo ali me dava uma raiva ouvir essa palavra. Porque eu também era assim, autoritária, era eu que decidia, era eu que mandava, pra mim eu era pai e mãe, né? E achava que não precisava também de ter uma figura masculina. Então eu também tive isso. Deus foi me quebrando também, foi moldando. E acho que tem alguém lá na frente. Leonardo. Irmãos, vocês estão na live só um pouquinho que eu tenho uma irmã chamando. Leonardo, atende a irmã que está aqui na porta. Então, irmã, sobre a submissão. Isso é interessante. Submissão não quer dizer que você vai ser maltratada, porque era isso que eu pensava, que tu vai ser tapete. Não. Submissão quer dizer sob a missão de Deus. Deus, ele nos fez, né, mulheres para sermos auxiliadoras, ajudadoras, Deus deu a sabedoria para a mulher. Então nós temos que ajudar o nosso esposo, para quem é casado e quem não é, já vai pegando isso. A gente ajudar eles, né, a cumprir o chamado que eles têm, o propósito que Deus tem na vida deles a cumprir. Porque a mulher, ela tem uma visão mais ampla. A mulher, ela tem uma percepção, ela tem uma sensibilidade. A sabedoria foi dada à mulher, porque a palavra de Deus já vai dizer que, como ela trouxe, mulher de Provérbios era uma mulher que ela negociava. O marido entregava para porque ela negociava, o marido confiava, o marido tinha confiança, não tinha vergonha. Hoje em dia, é muito triste o marido ter vergonha da esposa. É muito triste o marido ter que esconder quanto que recebe porque não confia na esposa. É muito triste o marido não poder compartilhar algo, um sonho, alguma coisa, porque acha que aquela pessoa, não, ela gasta demais, ela não vai me apoiar. É muito horrível isso. Então, quando a gente não tem essa direção, não sabe o que é ser submissa, a gente tem que pedir para Deus, né? Então, tem mulheres que ainda batem de frente com o marido, acham que é elas que vão mudar, e não é, como a pastora trouxe aqui. Eu vivi isso muito na pele. Eu queria do meu jeito, Senhor, e ainda agora eu disse assim, Senhor, eu só tenho que mostrar para ele que eu tenho razão, que eu tô certa, porque eu tô ali, tô fazendo outra obra, eu neguei meu trabalho, eu tô aqui fazendo... Não, só tem que mostrar que eu tô certa. Enquanto eu fazia isso... eu só tava patinando em lama, como dizem, né? Ficava ali, ó. Não saía do lugar. Muita gente não sai do lugar. Exatamente. Quando eu queria que eu decidia, eu decidia tudo, não tem né? como Não sair tem como. do mandamento. Exatamente. Se a gente não seguir os mandamentos e obedecer, melhor obedecer do que sacrificar, então. Melhor obedecer. Então, assim, ó, o que a pastora trouxe hoje fere, mas cura. A palavra, ela tem que ser dura mesmo. Esse negócio de enfeitar o evangelho e colocar muito flores na palavra, não. A flor, ela tem a flor, mas tem os espinhos. Então tem que ser pregado também, tem que ser falada a verdade, porque tem que ser transformada pela palavra do Senhor. Então, hoje foi falando com o testemunho da pastora, foi muito com mulheres mesmo, falando sobre a submissão, sobre a obediência, para que a tua casa seja uma bênção, sabe? Quer que a tua casa vai bem, que a tua mesa seja próspera, que a tua saúde seja próspera. Tem que ter obediência, tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Então, essa foi a live de hoje. Em nome de Jesus. É forte. A glória. Eita, Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Maria, pastora, missionária Maria, que Deus te abençoe. A nossa irmã Cláudia, a irmã Marilza, né? A mãe lá estava te olhando também. Tá, beijo pra ela. Não, tá certo, tá certo.
Ela tá ainda? Não, eu acho que agora ela não Ela tá. tá. Que Deus diz pra ela que abençoe, beijo mamãe pra ela, Nilza. saudade. Ó, eu vou pra aí, hein, pra gente subir um monte. A irmã Nilva, que Deus abençoe Vou pro Rio também. Grande do Sul pra nós duas subir um monte. Eita, Ei, vou glória. passar a noite lá, tem- ô mistério. Pensa no monte Ai, abençoado. eu Eu quero quero descer, já quero. Eu falei para as pessoas, vamos subir, vamos levar lá os pedidos. Porque é mistério. É mistério, pastor. Aquele monte é um mistério muito grande. E eu creio que ela recebeu também a palavra, eu recebi, né? Em nome de Jesus. E deixar então neste momento a pastora fazer a oração final e deixar, se ela quer deixar uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo neste momento final para você também guardar no seu coração. Amém, pastora? Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por esta oportunidade, a missionária Ana que me confiou de estar aqui hoje. E eu quero dizer, amados, que quando a gente quer, a gente pode. Sabe, quando a gente quer ser transformada, não vive mais neste mundo de cativeiro, uma casa que não tem paz, não é uma casa que está o Senhor. A partir do momento que eu levo o amor, muitos falam de amor, Deus é amor, mas o amor é os pensamentos aqui, ó, o coração de Deus é aqui, ó. Nós temos que mudar os nossos pensamentos, não vos conformeis com esse século, mas mudar, nós temos que mudar com nossos pensamentos. Como que eu vou querer educar o meu filho se eu não dou exemplo dentro da minha casa? Não é porque você não teve que você não pode dar. Mas eu não tive um lar, a minha mãe não soube amar, mas eu levei o amor para ela e ensinei eles a amarem. Meus irmãos, a minha mãe. Então que você possa ser também a diferença, não espere, faça. Faça, não fique esperando. E que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Que essa live possa servir de transformação. Eu creio que eu ainda estou em processo, porque eu ainda só tenho 17 anos, que eu nasci de novo, só tenho 17 anos. É 17 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus, esse Jesus maravilhoso, e eu digo, Senhor, não me tires a tua presença, se não for a tua presença, me recolhe, Jesus. Eu não sei mais viver sem a presença de Deus. E eu quero orar, Pai amado, Pai querido, eu te louvo por esta tarde, Senhor. Senhor, eu não sei quem está ouvindo, não sei a situação que a pessoa se encontra, Senhor, mas eu creio, Jesus, que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Senhor, vai de encontro agora a esta pessoa, Jesus. Oh, papai querido, papai amado, vai curando, Senhor, transformando, Senhor, mulheres. Sim, levanta, Senhor, o Senhor disse que ia levantar um exército de mulheres guerreiras para ser a diferença e fazer a diferença, Senhor. Que elas possam fazer a diferença através da tua palavra, Senhor, que seja a tua palavra a diferença, porque a tua palavra cura, liberta, transforma e salva, Jesus. A tua palavra é o pão da vida, o alimento que necessitamos, a água que precisamos, Pai. Oh, meu amado Espírito Santo, vai curando agora almas, preenchendo vazios, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nessa tarde, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai visitando agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai entrando nos lares, cuida das nossas crianças, Senhor. Cuida das nossas famílias. Senhor, eu peço também pela missionária Ana, pelo pastor Valdeci, que vão viajar agora, Senhor. Guarda a viagem deles, Senhor. Usa eles com poder e autoridade naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. A irmã Valdete também, que Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Só concluir.